Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Bom, hoje a gente vai abordar o nosso sistema respiratório. Falando do sistema respiratório, alguns tratam também como trato respiratório, tá? E lembrando aqui, ó, ele pode ser dividido em o trato respiratório superior e aqui o trato respiratório inferior. Bom, qual que é a regra básica disso? Para vocês guardarem o que está fora da caixa torácica, o que está fora do gradil costal, eu vou chamar isso de trato respiratório, sistema respiratório superior. O que está dentro da caixa torácica, eu trato isso como sistema respiratório inferior ou trato respiratório inferior. Basicamente é isso, essa é a forma de se dividir, tá joia? Bom, a respiração é responsável pela hematose, né? A capacidade de a gente conseguir pegar o oxigênio e liberar o gás carbônico. Isso é feito através da respiração. Bom, através da inspiração e através da expiração. Então, toda vez que eu inspiro, eu estou puxando o gás para dentro dos meus pulmões. E toda vez que eu expiro, eu estou eliminando esses gases para fora do meu pulmão. O músculo principal da respiração é o músculo diafragma. Tá joia? Bom, aqui só para dar uma lembrada, né? Eu tenho aqui com trato respiratório superior, trato respiratório inferior. Gradil costal, pulmão direito, pulmão esquerdo. O nosso sistema respiratório é composto por dois pulmões, né? Uma direita e uma esquerda. E aproveitando aqui da outra aula passada, essa região aqui é a região do mediastino, região do meio, região onde fica, né, o músculo cardíaco, o miocárdio, tá? Bom, começando aí da respiração. A respiração começa pelo nariz, tá joia? Ah, Vitor, mas eu tenho um amigo que respira pela boca. Sim, mas está errado, ele deve respirar mal, a boca fica ressecada, cansa, porque o certo da gente poder respirar é pelo nariz. Lógico, você numa corrida, uma parte compensatória, você vai a boca, que é um cano maior, né, vamos dizer assim. Então, a primeira estrutura que a gente vai ver é o nariz, tá? E o nariz é formado pela raiz do nariz, o dorso do nariz, o ápice do nariz, a asa do nariz e os orifícios, né, a gente enfia o dedo para poder limpar, são chamadas de narina. Tá joia? Lembrando que isso aí é um cano, né, um tubo único. Estou falando assim por quê? Porque outra estrutura eu vou falar para vocês e a gente tem que imaginar isso daqui, fica mais fácil. Então a estrutura do nariz é composta pela raiz do nariz, dorso do nariz, ápice, mas o meu nariz é muito... chama ápice. Asa do nariz, né, e a narina. Lembrando que eu tenho estrutura que separa uma da outra. Você vai limpar o nariz no banho, espero que você faça isso. Você enfia o dedo numa narina, limpa, enfia o dedo na outra e limpa, né? Você não enfia numa e já pega a outra para limpar tudo junto. Porque tem uma estrutura que chama septo nasal, que separa a cavidade direita da cavidade esquerda. Bom, olhando por baixo aqui, a cavidade óssea, eu tenho aqui a narina direita e a narina esquerda e seu septo nasal. Lá atrás, eu tenho o que a gente chama de coana, que eu vou mostrar para vocês na próxima imagem, que eu acho que fica mais fácil de a gente poder entender. Quando a gente avalia o nariz, eu tenho a narina direita, narina esquerda, e aqui a cavidade nasal, ó, que é separada também por um septo. Beleza? É a época aí de Covid, né, fazendo aquele suave, aquele cotonete grandão, a pessoa tem que colocar lá atrás, não é só aqui, tem que passar lá atrás. Vem aqui, ó, passar por aqui. Bom, e às vezes quando a pessoa tem aqui o ápice do nariz, né, a asa do nariz, a narina, a gente consegue visualizar um desvio desse septo, né? A parte que divide, ela não fica central, ela fica mais para a direita ou mais para a esquerda. Ou às vezes esse desvio é só interno. Nessa imagem coronal, na imagem anterior, eu estou vendo aqui a cavidade nasal, aqui as narinas, a cavidade nasal lá dentro, os seios, que a gente vai ver ainda, e esse é o septo. O septo tinha que estar alinhadinho aqui, mas não, ele está mais para a esquerda, onde tem um desvio de septo. E aqui as conchas nasais. Bom, vamos tentar entender, então, o que seria nessa coana e essa narina. Se a gente for avaliar, isso daqui é a narina. Né? Ele tem aqui um buraquinho, né? A gente põe o dedo, né? Um buraquinho. E aqui as conchas nasais. Professor, mas por que eu consigo ver? Porque aqui eu tirei o septo. Eu tenho uma lâmina que separa um lado do outro. Mas eu tirei ela.
E aqui atrás, ó, eu tenho a concha, né? E aqui a coana. Deixa eu mudar a cor aqui, para ver se fica melhor. Então aqui eu tenho a narina, o orifício da narina, e aqui eu tenho a coana, que é um outro orifício, tá? Na verdade, é como se você estivesse olhando um canudinho, onde eu tenho um buraco, sigo o canudinho, tem um outro buraco nele, a saída, né? E aqui nada mais é do que isso. Então aqui nessa região eu tenho a narina, a cavidade nasal com as conchas nasais, tá joia? E aqui eu tenho uma coana, que na verdade, se a gente for olhar, seria mais ou menos isso, é o tubo, ó. Tranquilo? É um canudo. Então, por onde o ar entra aqui, vamos considerar dessa forma, narina, o ar passa por aqui e chega para as coanas. Essa parte aqui é chamada de faringe. Ah, Vitor, mas então quando eu vou fazer o exame do Covid, pega aquele cotonete grandão, né, o suave, o cara tem que colocar... Sim, ele tem que vir até aqui, ó. Tem que vir até aqui atrás. Ah, mas por que faz dos dois lados? Porque eu tenho um septo, eu tenho uma estrutura que divide. Então eu tenho que ver os dois lados. E aqui eu não estou vendo isso aqui. Tá joia? Então, só lembrando, essa aqui é a cavidade nasal, nariz, cavidade nasal, e estamos chegando aqui à região da faringe. Bom, quando você respira, o ar também passa por estruturas chamadas de seios paranasais. São seios que estão perto, próximo, paralelo ao nariz. São 4 seios. Olhando de frente, eu tenho os seios frontais, relacionado ao osso frontal, o seio maxilar, relacionado ao osso maxilar, o seio etimoide e o seio esfenoide. Etimoide relacionado ao osso etimoidal e o esfenoide relacionado ao osso esfenoidal. Esses 4 seios se comunicam entre si, né? Tem função de proteger, aerar o ar, né? Aquecer e tal, para a gente poder respirar mais tranquilo. Bom, então daqui estão os seios, ó, seios frontais, né? Maxilares, etimoidais e aqui o seio esfenoidal, ó. Fique atrás. Bom, passando dessa região, só para a gente poder lembrar, né, vou escrever aqui, ó, essa aqui, ó, é a cavidade nasal. Tem aqui a narina e aqui a coana. Joia? Essa aqui, ó, é a cavidade oral, onde eu tenho aqui o palato duro, assoalho da língua, essa aqui é a cavidade oral, tá? Nariz, boca, tá? Isso tudo aqui, ó, deixa eu mudar de cor. Isso tudo aqui, ó, é que a gente chama de faringe. Joia? Mas se a faringe, elas têm uma relação com a cavidade nasal, a gente vai dar o nome de nasofaringe. Se eu tenho esta faringe, que tem a relação com a cavidade oral, eu vou dar o nome de orofaringe. E se eu tenho a faringe que tem relação com a laringe, eu estou na região da laringofaringe. E é assim que se divide. Vitor, mas como é que eu vou marcar? Olha aqui, ó, palato duro, céu da boca. Vocês não vão falar isso que me mata do coração. Palato duro, ó, tá aqui. Então, se eu tenho a cavidade nasal que se conecta com a faringe, nasofaringe. Cavidade oral que se conecta com a faringe, orofaringe. Eu tenho a laringe, né, que é a região dela que se conecta com a faringe. Eu tenho a laringofaringe. E tá aí a nossa classificação. Tranquilo, pessoal? Bom, olhando de frente complica um pouquinho, porque você tem que imaginar ele assim, ó. Essa parte que eu peguei, só isso aqui, ó, e fiz isso, virei para vocês. Então eu tenho aqui a coana agora, tá vendo o septo aqui, ó? Por isso coana direita, coana esquerda, narina direita, narina esquerda, o septo vai até lá atrás. Aqui eu tenho a parte do palato mole, a úvula, que eu vou mostrar para vocês na outra imagem aqui, ó. Esta aqui é o palato duro, palato mole, úvula. Você está olhando de lado. E agora você vai olhar lá de frente, ó, úvula. Tá joia? A região aqui da orofaringe, ó, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Beleza? Bom, a laringe é um órgão curto que conecta a faringe com a traqueia. Ela se situa na linha mediana do pescoço, diante da quarta, quinta e sextas vértebras cervicais. A laringe tem 3 funções. Atua como passagem para o ar durante a respiração, produz o som, ou seja, a voz, por essa razão é chamada de caixa de fonação,
impede que o alimento e objetos estranhos entrem nas estruturas respiratórias. A gente vai ver melhor também no sistema digestório, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Como a traqueia, né? Essas são as cordas vocais. Ela numa inspiração e aqui ela na fonação. Bom, até agora eu estou falando do trato respiratório superior, tá? Lembrando aqui, esse é o osso hioide. Na parte musculoesquelética, já falei com vocês, é o único osso que não se articula com nenhum outro osso. Aqui eu tenho a cartilagem tireoide, né? Que significa escudo, é o nome dela, tireoide. E aqui a cartilagem cricoide. Ah, Vitor, na minha prova eu não aceito, né? Não sei como é que vocês vão estudar, mas é importante vocês falarem que essa aqui é a cartilagem tireoide, porque eu tenho a glândula tireoide, tá? Essa é a cartilagem cricoide e aqui começa a traqueia. Aí vem uma pergunta, poxa, mas a traqueia faz parte do sistema do trato respiratório superior ou trato respiratório inferior? Que é uma pergunta que às vezes cai em prova, né? Às vezes, poxa, mas não, a traqueia está aqui embaixo. Sim, mas o pessoal aí, né, que lida, o pessoal da medicina, da enfermagem, que vai tratar isso, não tem a traqueostomia que é feita aqui? Então a traqueia é um órgão que faz parte tanto do trato respiratório superior como do trato respiratório inferior. Tranquilo? Bom, numa visão posterior eu tenho aqui, ó, a cartilagem aritenoide e a cartilagem corniculada, tá? E aqui a epiglote. Bom, olhando a estrutura anterior, eu tenho aqui a cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, tá? E aqui a traqueia, beleza? Então essas são as cartilagens que vão formar aí a laringe. Numa visão posterior, ó, aqui está melhor, eu vejo a cartilagem, né, aritenoide e a cartilagem corniculada. Tá? Essas são as duas posteriores. Anteriores que eu consigo palpar é a cartilagem tireoide e a cricoide. Tireoide é o antigo chamado de pombo de Adão, né? O gogó, assim chamado. E aqui, embaixo dela, a cricoide. E depois a traqueia. Tanto é que se eu apertar, ó, a minha voz muda porque eu estou comprimindo ela. Bom, chegamos então à traqueia. A traqueia é uma estrutura formada por aproximadamente 20 anéis semicirculares. Esses anéis não são fechados, eles tem um espaço entre eles. E essa aqui, ó, é a traqueia vista de frente, aqui um corte onde eu consigo ver a parede muscular lá atrás. A traqueia ela vai ser dividida a parte do trato respiratório superior e a parte do trato respiratório inferior. No final dela, onde ela vai dar origem aos brônquios principais, elas vão formar, ela tem essa estrutura aqui chamada de carina. Carina é onde ela se divide, tá? Onde ela tem uma formação de quilha de barco, uma parte mais proeminente. Então, aqui eu tenho a traqueia, essa região aqui eu chamo de carina, onde ela se divide. Este daqui é o brônquio principal direito e este é o brônquio principal esquerdo. Dos brônquios principais, eles vão dar origem a brônquios lobares. E depois vão dar origem a brônquios segmentares, até chegar nos bronquíolos e nos alvéolos. Bom, mais para frente eu vou falar melhor sobre isso aqui, mas vamos lembrar o seguinte. Essa é uma visão anterior dela, onde eu tenho a cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, traqueia, carina e brônquios principais. Na outra aqui, ó, eu tenho a visão posterior dela, onde eu tenho essa parede membranosa, que faz o quê? Quando você tosse, ela estreita, diminui a luz, aumentando a pressão, fazendo com que você desengasgue, jogue isso para fora. Numa visão posterior, aqui anterior, né, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, e numa visão posterior eu tenho a cartilagem aritenoide e a cartilagem corniculada. Bom, dessas estruturas, quando elas vão se dividindo em brônquios lobares, brônquios segmentares, bronquíolos e alvéolos, essas são as estruturas. É por isso que é chamado de árvore brônquica. Se você imaginar uma árvore, eu tenho um tronco, eu tenho os galhos menores até chegarem nas folhas. É nessa região aqui, nos alvéolos, que é onde ocorre a nossa troca gasosa. Bom, o pulmão. Agora vamos entender, né, melhor como é que funciona isso. Se você olhar aqui, ó, eu tenho aqui a cartilagem tireoide, eu tenho aqui a cartilagem cricoide, eu tenho toda essa estrutura aqui, que é a traqueia,
tenho essa região aqui, que é a carina, joia? E antes de eu continuar, vamos ver o seguinte. O nosso pulmão, ele é composto por 2 pulmões. E cada pulmão é dividido em lobos, é dividido em pedaços. Se você olhar aqui, eu tenho o lobo superior direito. Eu tenho uma fissura aqui, ó. E a outra aqui. E aqui eu tenho o lobo médio. E aqui eu tenho o lobo inferior direito. Se eu chegar aqui, ó, aqui eu tenho o lobo superior esquerdo e aqui eu tenho o lobo inferior esquerdo. Vitor, mas você não colocou lobo médio direito? Não, porque só o pulmão direito tem lobo médio. Então guardem isso aí. Os pulmões, né, do nosso corpo, eles são divididos em lobos. O lobo direito apresenta 3 lobos. Perdão, o pulmão direito apresenta 3 lobos e o pulmão esquerdo apresenta 2 lobos. O pulmão direito apresenta o lobo superior direito, lobo médio e lobo inferior. O pulmão esquerdo apresenta o lobo superior esquerdo e lobo inferior esquerdo. Vitor, mas por que ele só tem 2? Porque o ápice do coração é voltado para a esquerda. Então ele ocuparia o que seria o lugar do lobo médio do pulmão esquerdo, tá? Mas guarde que ainda vou dar um detalhe. Mas se eu estou falando de lobo superior, lobo médio, lobo inferior, vamos dividir a traqueia e os brônquios de novo. Olha só, traqueia. E aqui eu tenho o brônquio principal. Ó, esse pedaço aqui é o brônquio principal direito. E esse aqui é o brônquio principal esquerdo. É o brônquio que está passando pelo hilo pulmonar, que é a abertura que eu tenho no pulmão, onde vai passar a artéria, veia, nervo e o brônquio principal. Eu tenho um que vem para a direita e tenho um que vem para a esquerda. Entrando no pulmão, esses brônquios vão se dividir em brônquios lobares. Por quê? Um brônquio para cada lobo. Então eu vou ter o brônquio lobar superior direito, eu vou ter o brônquio lobar médio e vou ter o brônquio lobar inferior direito. Assim como eu vou ter aqui o brônquio lobar superior esquerdo, brônquio lobar inferior esquerdo. Dentro destes lobos, como por exemplo esse daqui, ó, esse brônquio lobar aqui, ele vai se dividir em brônquios segmentares também. Tá joia? Então, dentro de cada lobo, ele vai se dividir em segmentos. São chamados brônquios segmentares. Até chegar nessa estrutura aqui, ó, que vai ser chamado de bronquíolos, que são estruturas microscópicas, até chegar nos alvéolos, que é onde ocorre a troca gasosa. Então, voltando para cá, eu tenho a divisão dos brônquios. Guarda essa sequência. Eu tenho a traqueia, o brônquio principal, brônquio lobar, que vai para cada lobo, brônquio segmentar, que se divide em cada segmento dentro dele, os bronquíolos e os alvéolos, que é onde vão ocorrer as trocas gasosas. Então, repetindo, eu tenho o brônquio principal, brônquio lobar, brônquio segmentar, bronquíolos e alvéolos. Beleza? Bom, além disso tudo, existe uma estrutura que tudo que eu mostrei para vocês aqui, ó, vocês estão vendo. Quando você for manusear uma peça de um cadáver, for manusear um pulmão e tudo, essas peças elas estão separadas, é visível, é palpável isso. Por isso eu chamo de lobo, de pedaço. Lobo superior direito, lobo médio, lobo inferior. Lobo superior esquerdo, lobo inferior esquerdo. Eu visualizo isso, eu palpo. Isso se mostra para mim com grande facilidade. Por isso eu falo pedaço. Mas é importante vocês lembrarem que numa parte de imagem ou numa dissecação brônquica, eu consigo visualizar uma estrutura no lobo superior esquerdo que lembra uma língua. Daí ela é chamada de lobo lingular ou lobo da língula. Vitor, mas eu vou ver isso aqui na imagem, eu vou ver isso aqui num cadáver. Não, você não vai ver isso, tá? Você tem que saber que tem. Porque essa língula seria o meu lobo médio, que representa o lobo médio no pulmão direito. Tá joia? Mas eu não vejo isso. Mas é importante, por exemplo, numa imagem, às vezes ele se preenche todo com secreção, é uma pneumonia lingular, pneumonia de um lobo, e se você não lembrar isso, você pode confundir isso com outra patologia. Entendeu? Então você tem que lembrar o seguinte, numa prova, numa questão, quantos lobos eu tenho? 3 lobos à direita, 2 lobos à esquerda. Ponto. Tá joia? Mas numa imagem, ou até mesmo numa dissecação, você tem que saber que eu tenho a língula, né, que representa o lobo médio no pulmão direito. Tranquilo? Bom, outra coisa importante também é que dentro da caixa torácica
Esses pulmões, né, eles são protegidos por uma membrana, né, serosa chamada de pleura. E são duas pleuras, pleura visceral e pleura parietal. A pleura visceral é aquela que tem contato com a víscera, no caso aí o pulmão. E a pleura parietal é aquela que tem contato com a parede, no caso o gradil costal. A pleura tem função de proteção também, senão o pulmão bateria direto no gradil costal. Então ele está ali para proteger os pulmões. Então aqui vocês estão vendo, ó, o pulmão, a pleura, que envolve eles. Bom, essa pleura, entre as duas, ela vai ter um espaço, né, pleural que pode se encher de líquido demais, gerando aí o que a gente chama de água na pleura. Tá? Mas a ideia é que ela sempre fique movimentando, uma roçando na outra, que tem um líquidozinho para poder ajudar esse movimento e diminuir o atrito. Uma coisa interessante que é importante lembrar, esse aqui é o pulmão direito, vocês estão olhando ele por dentro, né? Este é o hilo pulmonar. Aproveitando o ensejo que vocês assistiram aí a aula, acredito eu, de coração, olha só que interessante. Eu falei para vocês na aula que didaticamente a gente usa a cor vermelha para representar sangue rico em oxigênio e a cor azul, sangue rico em gás carbônico. Mas se você olhar aqui, olha que interessante, isso aqui que está em azul, ele se chama de artéria pulmonar. E isso aqui em vermelho se chama veias pulmonares. Lembrando da aula, a artéria que vai para o pulmão, que leva sangue para o pulmão, é uma artéria, porque ela está saindo do coração, mas ela está carregando sangue venoso. Por isso ela vai estar representada aqui na cor azul. E as veias que estão trazendo sangue do pulmão para o coração estão chegando por veia. Mas é sangue oxigenado, é sangue que está vindo do pulmão. Por isso elas vão se chamar de veias pulmonares. Bom, aqui da mesma forma no pulmão esquerdo. E lembrando que esta abertura toda aqui, ó, isso aqui é chamado de hilo pulmonar. É o nome dado a uma abertura para a passagem de várias, né, estruturas. Esse é o hilo pulmonar. Agora, se você olhar o pulmão, né, numa visão aqui lateral dele, eu tenho o ápice do pulmão e tenho a base do pulmão. Tranquilo? Neste pulmão aqui, ó, eu tenho o que a gente chama de fissura horizontal. Fissura por quê? Porque é uma estrutura, é uma região mais funda, tá? Daí o nome fissura. E essa outra aqui chamada de fissura oblíqua. Oblíqua por quê? Porque ela nem é horizontal e nem é vertical. Então, se eu tenho se eu tenho dois cortes, eu vou ter o quê? 3 pedaços. Ele é o lobo superior direito, lobo médio e lobo inferior direito. Este é o pulmão direito. Como é que você sabe que é o pulmão direito? Porque tem 2 fissuras e 3 pedaços, 3 lobos. Joia? Agora, se eu vejo este pulmão, onde eu tenho o hilo pulmonar aqui, ó, esse é o hilo pulmonar, por onde vai entrar as estruturas, e ele apresenta apenas uma fissura, um corte. Fissura oblíqua à esquerda. Ou seja, se ele tem um corte, eu tenho apenas 2 pedaços. Esse é o lobo superior esquerdo e esse é o lobo inferior esquerdo. Esse é o pulmão esquerdo. E é assim que você vai visualizar, por exemplo, numa prova prática. Peguei o pulmão, só tem 2 pedaços e um corte. Pulmão esquerdo, porque só tem 2 lobos. Vitor, mas você falou da língua. Sim, mas a língua eu não visualizo aqui. Tá joia? Quando você está com o pulmão em mãos, você está olhando a peça anatômica, ou mostrando assim para você através de uma imagem, o pulmão direito e o pulmão esquerdo apenas tem 2 lobos. Lobo superior e lobo inferior. E o pulmão esquerdo? 3 lobos. Pulmão direito, 3 lobos. Lobo superior, lobo médio e lobo inferior. E 2 fissuras. Fissura horizontal, fissura oblíqua. Vitor, e o pulmão esquerdo? Só tem a fissura oblíqua, porque só tem 2 pedaços. Joia, pessoal? Bom, esse é o pulmão. Traqueia, carina, brônquios principais, brônquios lobares, brônquios segmentares, bronquíolos e alvéolos. Essa é a estrutura básica, né, da estrutura pulmonar. Tranquilo? E nos alvéolos que é onde ocorre, né, a nossa troca gasosa. Beleza? Que a gente pode montar uma outra aula sobre essa parte de hematose. Pessoal, muito obrigado.
Um abraço a todos, beijo no coração de todo mundo. Até a nossa próxima aula.